Paz do Senhor, irmãos, amém? Por favor, podem se assentar. Pessoal, o tema de hoje, não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado, amém? Antes de entrarmos para essa parte de fugir do chamado, eu preciso deixar claro duas coisas. Primeiro, eu creio que existe dois tipos de chamado. Aquele chamado mundial ou chamado universal, onde todos nós somos chamados, é o chamado que nós temos para adorar a Deus, o chamado que nós temos para amar a Deus, para exaltar a Deus, o chamado que nós temos para amar o nosso irmão, o chamado que nós temos para abençoar outras vidas. Isso é um chamado universal, é para todos. E existe aquele chamado individual, que é o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Eu quero deixar claro uma coisa para vocês nessa noite. Deus tem um chamado especial na sua vida. Mas quando começa esse chamado? Esse chamado começa quando há uma necessidade. Sempre que houver uma necessidade, Deus vai levantar uma pessoa, Deus vai levantar pessoas, Deus vai fazer um chamado. Um exemplo claro disso é numa empresa. Se uma empresa ali confecciona um determinado produto e confecciona ao longo do mês 1000 produtos, e ela receber um pedido de mais 1000 produtos, aqueles funcionários não terão condições de fazer aquelas 2000. Então o que a empresa faz? Ela abre um chamado, ela abre uma contratação e ela chama novas pessoas para fazer parte daquele chamado, para exercer aquela função e cumprir aquela necessidade. Então precisamos entender, onde houver necessidade, Deus vai sempre levantar pessoas. Deus sempre vai chamar pessoas. Então o chamado nas nossas vidas começa quando há uma necessidade. Entendendo isso, eu quero trazer aqui 3 tipos de pessoas que fogem do seu chamado. A primeira dela é a pessoa que foge dando desculpa. Aquela verdadeiro migué, que vai dando desculpa para não exercer o seu chamado. O segundo chamado é aquela pessoa que verdadeiramente foge do seu chamado. E a terceira pessoa é aquela que se esconde do seu chamado. Dentro disso, vamos pegar agora o primeiro tema, ou o primeiro esboço, que é sobre dar desculpas do seu chamado. Eu gostaria de abrir com vocês a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou me adiantando um pouquinho aqui para ganharmos tempo enquanto vocês vão abrindo a sua Bíblia, amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor: de fato, vista a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tendo visto que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Só até aqui, meus irmãos.
Veja que há uma necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade é que Deus ouviu o clamor dos israelitas. Deus ouviu o grito de socorro dos israelitas. Deus ouviu e viu a opressão que o seu povo estava passando. E dentro disso Deus falou: olha, quero trazer livramento para o meu povo. Então, havendo uma necessidade, há sempre um chamado. E Deus olha para Moisés e falou: Moisés, agora a bola está com você, meu amigo. Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, vá lá libertar o meu povo. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos, porque nós passamos muito tempo da nossa vida nos perguntando: qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu chamado? E Moisés ouviu isso do próprio Senhor. Estava ali numa conversa tete a tete, face a face com o Senhor. Moisés ouviu algo que talvez nós passamos anos e anos nos perguntando qual que era o nosso chamado. Só de ouvir isso do Senhor, eu acho que já era um motivo suficiente para ele ir lá, como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas Moisés não era Isaías. Moisés vai lá e dá a verdadeira desculpinha. Versículo 11, acompanhe comigo aqui no telão. Diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha o que Moisés vem e responde para você: quem sou eu? Bom, se fosse nos dias de hoje, Deus quisesse fazer aquelas pregações coach, né, Daniel? Talvez Deus iria falar assim: Moisés, você é o cara, você é o top dos top, você é a primeira linha dos pregadores, você é o profeta dos profetas. Talvez tivesse sido isso, mas Deus não alisou para Moisés, porque o homem não é para ser exaltado. Versículo 14, versículo 12, Deus responde a Moisés. Deus afirmou: eu estarei com você. Quando Moisés pergunta a Deus: quem eu sou, Senhor? Quem sou eu para tirar o seu povo do Egito? A resposta de Deus não é quem era Moisés, mas quem era Deus. Porque o negócio nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. Não é quem nós somos, é quem está conosco. Não é o que eu posso, mas é quem está comigo pode. E Deus está falando para mim e para você: eu estou com você. Quando Deus nos chama, Ele nos garante que estará conosco. Nós não temos a capacidade de fazer, mas o nosso Deus, que está conosco, Ele tem. Então, quando Moisés dá a primeira desculpinha, Deus fala assim: Moisés, não é sobre você. Porque se for sobre nós, nós não temos condições. Nós vamos olhar: mas Senhor, eu sou pecador. Como Isaías fez: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Nós não temos condições. Nós poderíamos falar assim: mas Senhor, eu sou pecador, eu sou errante, eu falho. Mas Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre eu estar com você. Em Mateus 28, 20, a palavra de Deus diz: e eu estarei com você todos os dias. Não é um dia sim ou um dia não, é todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Isso já seria suficiente, já, né, pastor? Mas aí Moisés, né? Moisés aí foi lá e falou assim: não, ainda não, Senhor. Versículo 13, acompanhe comigo aqui no telão, por favor. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual é o nome dele? O que lhe direi? Veja, a preocupação de Moisés era que o que o povo iria falar, o que o povo iria pensar. Como você vem aqui e fala que você está sendo usado por Deus? Quem é você? Moisés era um homem que viveu ali no povo do Egito,
Então, cada deus lá que eles tinham, tinha um nome. Então, quando o povo fosse perguntar para Moisés, mas qual é o nome desse Deus? Olha, a preocupação de Moisés talvez seja a minha, a sua preocupação. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar quando falar assim, olha, Deus está me chamando para fazer algo com vocês. Deus quer me usar para trazer libertação a vocês. E nós ficamos muitas vezes assim, mas o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? E a resposta de Deus para Moisés está no versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Olha que coisa grandiosa, porque até esse versículo, Deus nunca tinha se revelado assim com alguém. Ele nunca tinha dito quem ele era. E nosso Deus, ele é. Ele diz: eu sou o que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que abre porta e que fecha a porta. Eu sou aquele que tira a vida, mas pode ressuscitar o morto. Eu sou aquele que abençoa e também traga o sofrimento. Eu sou. Quando as pessoas perguntarem para você quem é este Deus, diga: o meu Deus é eu sou. Ele é, e o melhor de tudo, ele se revela a nós. Ele fala assim: Moisés, eu vou me revelar a você. Você vai ouvir o que ninguém mais ouviu. Eu sou, está te enviando. O eu sou é o que está com você. O eu sou é o que está aqui hoje dizendo: eu estou te enviando. Eu sou. Já seria o suficiente, meu irmão. Deus está dizendo para ele: Moisés, eu estarei com você. E eu estou me revelando a você que eu sou na sua vida. Olha que coisa, já era o suficiente. Mas Moisés estava doidinho para dar uma fuga desse chamado. Capítulo 4 de Êxodo, acompanhe comigo aqui no telão, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Porque às vezes as pessoas ficam incrédulas, né? Pô, você fez isso, meu irmão? Não, você fez. Deus falou isso com você, Deus falou aquilo com você. Não, se fosse outro cara, Deus teria falado, mas você, a preocupação de Moisés. Às vezes nós também ficamos assim nessa preocupação. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Não fuja do seu chamado. Porque Deus fala para Moisés no versículo 2, acompanhe aqui comigo no telão. Então o Senhor lhe apareceu e perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Veja que muitas vezes Deus coloca coisas na sua mão para usar como ferramenta de milagre e maravilhas. O que tem na sua mão aí, Moisés? Uma vara. Então é isso que eu vou usar para fazer milagres e maravilha. Mas como assim, Senhor? As pessoas, quando não crerem, você usa o que está nas suas mãos e elas vão ver milagres e maravilhas. É com isso que eu vou usar para abrir o mar. É isso que eu vou usar para derramar sangue ali no Nilo. É isso que eu vou usar. É o que você tem nas suas mãos. O que aquela viúva lá que eu preguei na última vez aqui tinha? O azeite. Então é o azeite que eu vou usar. O que o menininho dos 5 pães e 2 peixinhos tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Então é isso que eu vou usar. O que você estiver nas suas mãos, é isso que eu vou usar. Se é dinheiro que você tem, é isso que eu vou usar. Se é dom para falar com pessoas, é isso que eu vou usar. Se é cantar, é isso que eu vou usar. Se é pregar, é isso que eu vou usar. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, é isso que Ele vai usar. E já seria mais do que o suficiente. Mesmo assim, versículo 10 de Êxodo 4, disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo.
não consigo falar bem. Meu irmão, quando a gente quer arrumar desculpa, há uma variável, né? Quando nós queremos arrumar desculpa para o chamado de Deus nas nossas vidas, nós arrumamos todo tipo de desculpa. Senhor, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho que trabalhar um pouco mais, eu preciso fazer algumas horas extras, mas outro dia, quem sabe? Ah, Senhor, eu não posso, porque eu medi, eu acho que eu estou com febre. Eu acho, mas não tenho certeza, mas eu acho que eu estou com febre. Ah, Senhor, eu não posso, porque hoje está chovendo. Nós arrumamos desculpa para tudo. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? É que Deus sempre tem uma resposta para a nossa desculpa. Quando Moisés veio e fala, Senhor, eu não sei falar, Deus está falando, mas quem falou que você precisa saber falar? No versículo 11, a palavra de Deus disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Olha o que o Senhor está falando para Moisés. Moisés, não é sobre você. É eu que te capacito. Eu não quero um homem perfeito. Eu não quero um homem cheio de inteligência, cheio de soberba. Eu quero alguém humilde, falho, errante, porque é aí que eu vou usar, é aí que eu vou tratar. Não é sobre a sua capacidade, mas é o meu poder de capacitar a sua vida. Não é quanto você sabe falar, não é o quanto eloquente você é o quanto você permite ser canal de bênção do Senhor, é o quanto você permite ser ferramenta, voz do Espírito Santo para outras pessoas. Nunca é sobre nós, sempre é sobre o plano perfeito, o projeto perfeito de Deus, que nos chamou para realizar. Deus nos chamou para realizar um chamado, uma maravilha, um plano perfeito. Mas nós vivemos dando desculpas a Deus, falando, Senhor, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus está falando, eu tenho todas as respostas para você, basta você crer em mim e viver o seu chamado. Daniel há pouco falou sobre confiar em Deus, nos dízimos e ofertas. Se nós colocarmos a nossa vida em Deus, todo o resto Ele vai cuidar. O pastor já falou isso diversas vezes aqui. Quando nós tornamos canal da bênção do Senhor, as outras coisas nós ficamos preocupados, não, porque o Senhor está cuidando, você não está nem vendo, mas Deus está agindo lá, ó. Eu sou gago, não, você não é gago, você é ferramenta do Senhor, Deus está falando. Meu irmão, minha irmã, para de arrumar desculpa. Deus quer usar a minha e a sua vida. No versículo 13, ele diz ainda algo pior, Moisés. Eu pulei aí o 12 aí, tá, o Isaac? No versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés ao Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Moisés estava querendo terceirizar o chamado dele. Moisés estava assim, ó, Senhor, eu entendi a necessidade, eu entendi o chamado, mas tem como terceirizar esse chamado? Tem como colocar outra pessoa para realizar aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida? Meu irmão, nós estamos muitas vezes assim, Senhor, usa outro, faz com outro, cante com outro, pregue com outro, trabalhe com outro, entregue outro folheto. Todos podem fazer, menos eu. Todos podem ir para o culto, orar e clamar, dobrar os seus joelhos e orar, mas... Ô pastor, tem como orar por mim aí? Tem como orar pela minha família? Tem coisas que é para nós fazermos. Tem coisas que Deus quer usar as nossas vidas. Não podemos terceirizar o chamado de Deus. E no versículo 14 a palavra de Deus diz que Deus irou-se com Moisés. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não gostaria de ver ou de viver, é a ira de Deus. De vez em quando eu fico com medo da minha esposa quando ela está meio irada, viu, pastor? A baixinha é pequenininha, mas eu vou te falar, hein? Só Jesus a causa. Até os anjos acho que dão uma fugida quando ela está irada. Se às vezes eu fico meio preocupado com a minha esposa, imagine a ira de Deus sobre nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos dando desculpas. Porque nós vivemos arrumando circunstâncias para não viver aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Vamos parar com isso, meus irmãos. Deus quer usar a minha e a sua vida. Para de dar desculpas. Amém?
Segundo tema que eu quero pegar, vamos até acelerar um pouquinho aqui, senão o tempo não dá. Por favor, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo, por favor, no livro de Jonas. Rapidamente. Eu até convido vocês, ao chegarem na sua casa, ler todo esse livro de Jonas. É um livro curto, apenas 4 capítulos, mas é um livro muito gostoso de ler e entender algumas coisas. Eu vou me adiantando aqui, Jonas capítulo 1, no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Como eu disse, por favor, convido vocês a lerem depois todo esse livro de Jonas. É um livro curto de se ler, rapidamente vocês vão conseguir ler. Mas até convido, leiam com pausa, leiam assim, com bastante concentração, que Deus vai revelar muitas coisas para você. Veja que Deus fala para Jonas: Jonas, é o seguinte, eu tenho um chamado na sua vida, vá à grande cidade de Nínive e pregue a elas arrependimento. Pregue a ela que ela precisa mudar. Pregue aos seus cidadãos que a conduta deles não tem me agradado. Que o estilo que eles estão vivendo não é um estilo que me agrada. Deus dá esse chamado para Jonas. Qual foi a atitude de Jonathan? Pé na linha. Foi correndo, fugiu, foi para outro lugar. Decidiu sair da presença do Senhor, decidiu fugir do chamado do Senhor. E por que talvez Jonas, ele decidiu fazer isso? Bom, alguns estudiosos dizem que pode ter sido por 2 chamados. Por 2 razões, na verdade. Primeira razão, porque a cidade de Nínive era uma cidade muito má, de um povo muito mau, um povo que matava, um povo muito ruim, que matava os profetas que ali se achegavam. E provavelmente Jonas teve medo. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Nem sempre o chamado de Deus aos nossos olhos vai ser simples. Nem sempre o chamado de Deus aos nossos olhos é coisa fácil. Aquela história que muitas vezes nós falamos, não, quando for de Deus você vai sentir paz no coração. Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai olhar, porque nós somos seres humanos, nós somos carnais. E nós vamos olhar e vamos ficar com medo. Eu penso em Jonas, eu falo, o quê? Eu vou para aquela cidade, o pessoal está matando todo mundo? Vou nada. Eu vou fugir. Eu vou para o outro lado. Está indo para o sul, não, vou para o norte. Por quê? Porque às vezes nós temos medo, meus irmãos. Sabe qual que é o problema? Que quando nós fugimos do chamado de Deus, as coisas tendem a piorar. Por que muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu estou passando por tudo isso? Por que essa circunstância está se acontecendo? Talvez porque você fugiu de onde Deus queria que você estivesse. Veja que Jonas, ao fugir, ele entra em um barco e vai para o mar, e começa a vir um vento forte, e as ondas começam a bater, e os marinheiros daquele barco ficam aterrorizados, preocupados, com medo. Então o capitão do barco vai lá tocar em Jonas: acorda, cara, você não está vendo o que está acontecendo, clama ao seu Deus, quem sabe tem misericórdia de nós. Aí Jonas fala só tem uma solução, me lance no mar, me lance no mar. Mas muitas vezes as pessoas que estão à sua volta estão sofrendo porque você está onde não deveria estar. Se você estivesse ido ou estivesse vivendo aquilo que Deus queria na sua vida, talvez a sua vida fosse outra. Se você estivesse vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, talvez o mar não estaria agitado como está. Deus às vezes permite que você passe por situações, porque Deus quer te fazer voltar para o projeto dele. Às vezes Deus está te permitindo passar por situações, porque Deus quer que você volte ao seu chamado. Tem pessoas que estão fugindo do seu chamado, correndo do seu chamado, e Deus está falando assim, eu vou permitir algumas coisas para ver se você entende. Por que às vezes a vida financeira não vai bem? Por que você vive trabalhando, e a vida financeira não anda?
Porque às vezes Deus está falando, o problema não é o trabalho. O trabalho é bênção, mas o problema é que você está colocando o seu coração no trabalho e está deixando de viver aquilo que eu quero para você. Às vezes você está preocupado com a sua família, mas é minha família, é minha família, é minha família. Às vezes o problema não é a sua família. A família é bênção, é canal de bênção na sua vida. Mas é porque você está colocando o seu coração na família e está deixando de viver aquilo que Deus quer. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Todas as outras coisas nos são acrescentadas. Eu vou revelar uma coisinha para vocês, muitos devem saber. Meu filho vai embora daqui a alguns dias, depois de amanhã. Eu não deveria falar isso daí. E ele vai embora. E eu, terça-feira, tinha feito uma oração que ainda não tinha feito. Eu falei, Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida dele lá onde ele está indo. Até aqui, a minha mão pôde ajudar. Daqui para frente, quem vai cuidar única e exclusivamente da vida dele é o Senhor. Eu tentava fazer conforme as minhas forças, mas eu me esqueci que quem está verdadeiramente no controle é Deus. Assistimos um filme aqui no último sábado, onde uma mãe também estava assim. E foi talvez Deus até que trouxe esse filme, né, a memória para podermos assistir. Porque ela estava lutando contra as suas forças, guerreando, lutando, brigando, porque queria que seu filho ressuscitasse. Mas o milagre só aconteceu quando ela colocou as suas forças, a fé, colocou a presença do filho, a vida do filho nas mãos de Deus. Talvez o seu mar está agitado porque você está fazendo conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus. Então está na hora talvez de voltar para o caminho. Talvez Deus está permitindo algumas coisas na sua vida para ver se você acorda. E olha a misericórdia de Deus na vida de Jonas. Porque Jonas, quando ele foi lançado ao mar, poderia vir um tubarão e ter comido ele. Poderia ter vindo qualquer outro animal, outro peixe, na verdade, e ter comido ele. Poderia ter morrido afogado. Mas Deus permitiu que um peixe grandíssimo, um grande peixe o engolisse. E permitisse que ele fosse até as profundezas. Porque às vezes Deus permite que você vá até as profundezas para você trazer à memória quem é Deus. Acompanhe comigo aqui no telão, Jonas capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Versículo 9. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Às vezes nós precisamos ir até as profundezas para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Às vezes nós precisamos ir até o fundo do poço para nos lembrarmos do nosso projeto, do chamado de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você está fugindo do chamado de Deus, está na hora de voltar correndo para o seu chamado. O segundo ponto que algumas pessoas colocam é porque Jonas, ele não concordava com aquilo. Ele não concordava que Deus deveria ter misericórdia da grande cidade de Nínive. E eu quero falar uma coisa aqui, meus irmãos, às vezes a gente não concordamos com algumas coisas, às vezes a gente não entende o projeto de Deus, e não concordamos, mas deixa eu falar aqui, nós não precisamos concordar, nós precisamos obedecer. Concordar é uma coisa, posso até pensar, Senhor, eu não concordo muito com isso, mas Deus não quer a minha concordância, Deus não quer o meu selo de aprovação, Deus quer a minha e a sua obediência. Às vezes eu não concordo com o que os meus líderes, os pastores, os outros líderes falam. Às vezes eu falo, poxa, eu não estou concordando mais com isso. Mas eu tenho que entender que às vezes eu não tenho que ver com os meus olhos naturais. Eles às vezes estão vendo coisas que eu não estou vendo. Mas eu tenho que obedecer.
obedecer, porque a obediência vem do Senhor. Quando nós obedecemos, Deus nos abençoa. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você não está concordando com alguma coisa, não importa, apenas obedeça, porque o plano de Deus é perfeito. Você pode falar, mas eu não concordo com isso, mas Deus está falando assim, mas o meu plano, o meu chamado é bom, perfeito e agradável. Amém, meus irmãos? Não vamos buscar, discutir, brigar, lutar contra Deus porque nós não concordamos. Vamos obedecer ao Senhor, mesmo que muitas vezes a gente não venhamos a concordar. Bom, para encerrar, meus irmãos, abram comigo, por favor, sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, um texto muito conhecido. A partir do versículo 9, a palavra de Deus diz, amém? A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? No caso, esse daqui seria o terceiro personagem, seria aquele que tenta se esconder. A palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolar, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias havia ouvido uma palavra que trouxe tristeza, trouxe choro, preocupação, e ele desistiu fugir do seu chamado, desistiu se esconder do seu chamado, preferiu entrar numa caverna e viver aquilo que ele queria, ali, no cantinho dele. E eu fico pensando quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, porque ouviu algo que trouxe tristeza, porque ouviu algo que o desagradou, porque ouviu algo que veio contra aquilo que ele tinha como convicção, e ele falou assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais seguir esse chamado, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou me esconder, mas não vou mais viver o meu chamado. Tem muitas pessoas dentro da igreja assim, que era para estar sendo usada como ferramenta, canal de bênção do Senhor, mas uma palavra fez com que ela desistisse. Ele ouviu uma palavra de morte e fez com que ele desistisse. Nos dias de hoje, talvez muitas pessoas ouviram uma palavra, pandemia, Covid-19, e muitos falaram, é melhor eu desistir, é melhor eu parar o meu chamado e ficar na minha caverninha.
entrar na minha caverninha, que aqui eu estou seguro. Talvez a morte não se achegue a mim. Talvez as dificuldades não se acheguem a mim. Está ali na sua caverna. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quem vive dentro de caverna não vê milagre. Quem vive dentro de caverna não vê maravilha. Quem vive dentro de caverna não vive a presença de Deus. Quem vive dentro de caverna não ouve a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que veio um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, o Senhor não estava no fogo. Veio o murmúrio de uma brisa suave, mas o Senhor não estava falando na brisa suave. A brisa suave era isso, ó. Aquilo que muitas vezes nós ouvimos. Sabe quando ele ouviu a voz do Senhor? Quando ele saiu da caverna. Somente quando eu e você saímos da nossa caverna, nós vamos ouvir a voz de Deus. E quando nós estivermos no nosso esconderijinho, fingindo com a nossa vidinha que está tudo bem, está tudo certo, Deus está sendo impedido, se assim posso dizer, de falar comigo e com você. Porque nós não nos permitimos, porque o Senhor falou para ele, saia da caverna, que eu quero me apresentar a você. O Senhor está dizendo para mim e para você, saia da caverna, porque eu quero me apresentar a você. O que eu tenho na sua vida ainda não acabou, Eliseu. O que eu tenho na sua vida ainda não parou, Eliseu. Você não viu como eu cuidei de você? Como eu dei ordem aos corvos para cuidar de você? Como eu dei ordem a uma viúva para cuidar de você? Você não viu que quando você orou, eu fiz chover fogo do céu? Você não viu que eu estive com você? E por causa de uma palavra você está desistindo do seu chamado. Por causa de uma palavra você está abandonando todo o meu plano na sua vida. Eu sou o Senhor que esteve com Moisés dizendo, eu estarei com você. Eu sou o Senhor que sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor da sua vida, Eliseu. Eliseu não, Elias. Às vezes nós erramos porque nós ficamos nos preocupados com coisinhas, palavrinhas, com os irmãozinhos, e temos deixado de ver os milagres, as maravilhas de Deus. Deus quer nos usar, e você, Elias, volte para onde você parou, cara. Onde foi que você caiu? Onde foi que você desistiu? Onde foi que você tentou abandonar? Volta para lá, que de lá para frente eu vou te usar de novo. De lá para frente, você vai viver de novo o meu chamado. Vai lá, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu, mas continue o seu chamado. Eu não sei onde você, meu irmão, minha irmã, parou, mas volte correndo, porque o Senhor quer usar a sua vida. Volta correndo, porque Deus quer falar com você de novo. Volta correndo, porque Deus quer fazer na sua frente milagres e maravilhas. Volta correndo, porque o nosso Deus, o eu sou, te chamou para um grande e maravilhoso projeto. Deus tem algo maravilhoso na sua e na minha vida, mas Deus tem algo ainda mais maravilhoso nas nossas vidas, ou para fazer através das nossas vidas. Nínive está aí, ó, a grande cidade pecaminosa. E Deus está falando, eu preciso de profeta. Eu preciso de profetisa, que vá lá e pregue ao povo, arrependam-se. Volte ao caminho do Senhor. E quando nós começarmos a abrir a nossa boca, não pela nossa capacidade, mas por aquele que está conosco. Quando nós nos colocarmos na presença do Senhor, as pessoas falam, mas quem é você? Eu sou aquele que tem intimidade com Jesus Cristo. Se você está fugindo do seu chamado, volta depressa. Não espere as profundezas virem te cobrir. Não espere as ondas baterem no seu barco e você se lembrar. É melhor voltar antes à presença do Senhor. Feche seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Deus.
Senhor, sabemos que muitas vezes fugimos do Teu propósito e do Teu chamado, Senhor. Muitas vezes arrumamos desculpas e mais desculpas para não viver aquilo que o Senhor quer. Mas como eu ouvi dia desses, puxa vida, eu não gostaria de cair na mão de um Deus irado. Eu não gostaria de olhar e falar assim, por que está acontecendo isso? E as pessoas falarem, mas era para você, Marcial, estar realizando. Por que está deixando de acontecer isso? E as pessoas falarem, mas era para você, Marcial, estar realizando. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair daqui com entendimento, Senhor, que não importa as dificuldades que nos cercam, o que importa é o Deus a qual nós servimos. Não importa as batalhas que enfrentamos, o que importa é que o Senhor nos capacita. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pessoas que erram, sabemos que somos pessoas que têm dificuldades em muitas coisas, mas, Senhor, como é gostoso ver o Senhor fazendo, o Senhor através daqueles que são improváveis, daqueles que muitas vezes, Senhor, não são vistos e ouvidos, mas o Senhor, quando levanta o homem, quando o Senhor levanta uma mulher, o Senhor dá autoridades a ele para dizer, o eu sou me enviou para trazer libertação a Nínive, para trazer libertação a Israel, para trazer libertação a um povo. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos estar atentos ao Teu chamados, ó Deus, e entendermos, ó Pai, que o Senhor quer nos usar nesses últimos dias, porque o Senhor vai trazer destruição sobre essa terra, ora uma hora vem, outra pode ser outra hora, mas uma coisa é certa, o Senhor vai trazer o julgamento sobre essa terra, e nós precisamos fazer o ide que a Tua palavra diz, ide pregar o Evangelho. Talvez o Evangelho não é os confins da terra, talvez o Evangelho seja a nossa casa, talvez o Evangelho seja a nossa vizinhança, talvez a nossa Nínive seja a nossa redondeza, é o nosso bairro, Senhor, é este bairro aqui, Senhor, nos dá esse bairro como herança, nos dá essa região como herança, que possamos ter ousadia ao falar do Senhor, que possamos ter autoridade em Teu nome, Jesus, a orar pelas pessoas, que possamos parar de chamar pessoas para vir até a igreja, para a gente orar por cura, que possamos ser nós, aqueles que irão até as pessoas e orarão, e pessoas serão curadas, e as pessoas virão para cá te adorar, exaltar, bendizer o Teu nome, porque o Senhor se fez presente. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, sobre essa nação, um povo, levante sobre essa nação um povo, Senhor, que vai ouvir o Teu chamado. Levanta lá no Congresso, Senhor, lá nas instâncias da política, homens e mulheres temente a Ti, que ouvirão, Senhor, a Tua voz e seguirão aquilo que o Senhor nos descreve na Tua palavra. Oh Deus, levanta aqui no nosso meio homens e mulheres que serão cheios de ousadia para dar palavras proféticas. Levanta homens e mulheres que serão cheios de ousadia, Senhor, para tratar as pessoas. Levanta neste lugar, Senhor, homens e mulheres que não fugirão do Teu chamado, homens e mulheres que entenderão a Tua promessa. Oh Deus, em nome de Jesus, tem pessoas que vêm aqui e não ligam que essas cadeiras talvez estejam vazias, e a Nínive está lá fora, pessoas se destruindo e morrendo, mas eu lembro da Tua palavra, quando o Senhor diz, vai chamar os da minha casa lá para grande festa, e eles falam assim, eu não quero não, eu tenho um casamento, eu casei, eu tenho trabalhado, eu tenho que me preocupar com isso, com o meu gado, cheio de desculpa.
Mas o Senhor vai mandar pelos olhos da fé, Senhor, aqueles que estão nas valetas, aqueles que estão nos becos, aqueles que são, Senhor, a escolha da humanidade, mas para o Senhor todos eles são importantes. Nos levanta para pregar o Evangelho, a palavra viva e eficaz, Senhor, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui neste lugar, Senhor, que talvez esteja desistindo do seu chamado, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, sonda esse coração neste momento, faz ele trazer a memória, Senhor, faz ele trazer a memória, a alegria que ele tinha de cantar, a alegria que ele tinha de pregar, a alegria que ele tinha de entregar um folheto e falar: Jesus te ama. Traz a memória dele, Senhor, a alegria que ele tinha quando ele ia nas casas fazer aquelas orações cheias do fogo. Traz a memória dele, Senhor, aquilo que ele tinha quando ele estava com os irmãos e com as irmãs, e juntos glorificava e bendizia o teu nome. Traga à memória as alegrias que ele tinha quando estava aqui, Senhor, limpando o chão, limpando o púlpito, trabalhando na sua obra em diversos lugares. Traga a memória, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. Por isso eu clamo a Ti, Senhor. Assim como os israelitas clamaram, eu clamo a Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Enche-nos, Senhor, até transportar a Tua presença. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Ressuscita, Senhor, aqueles talvez que já estiveram até mortos. Levanta um exército, Senhor. Eu tenho pedido isso, Senhor, há anos, e creio que no momento certo o Senhor agirá. Dá, Senhor, visão espiritual. Dá, Senhor, visão de vermos aquilo que ninguém vê. Dá-nos, Senhor, visão de ampliação, de ampliarmos as nossas muralhas, as nossas paredes. Dá-nos visão, Senhor, de um terceiro culto. Dá-nos visão de um quarto culto, de um culto aqui específico para jovens e adolescentes. O culto cheio de jovens e adolescentes. Os cultos cheios de jovens e adolescentes. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá um lugar maior para nossas crianças, porque faltará lugar. Levanta novos professores que têm essa mesma visão. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor as minhas petições, porque eu sei que o Senhor tem um plano perfeito, e é que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é agradável, e que a Tua vontade é perfeita. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo com os olhos da fé, Senhor. Eu vejo com os olhos da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia.